Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui celebrando a memória de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, ele é o tipo de santo, o tipo de padre. Ele foi bispo, da igreja de Antioquia, mas ele é o tipo de sacerdote que todos os padres deveriam almejar ser em algum aspecto. Ele tem várias facetas, foi um sacerdote muito inteligente, muito eloquente, corajoso, com muita coragem. E todo sacerdote deveria se espelhar nele, pelo menos em algum aspecto, ao menos em algum aspecto, se não em todos. Um sacerdote de grau elevadíssimo. Ele foi um padre no século, um padre da igreja, assim nós chamamos, no século III, ali no ano de 360, 370, nessa faixa. Ele morreu, se eu não me engano, lá pro ano de 407, se eu não me engano. Ele foi o bispo de Constantinopla. E tem algumas histórias, assim, alguns aspectos para nós entendermos sobre a vida de São João Crisóstomo, para nós sabermos quem ele é, Ele pregava, ele tinha uma pregação muito forte. A palavra São João Crisóstomo, a palavra Crisóstomo significa boca de ouro. Boca de ouro. Ele realmente era conhecido popularmente pelas suas pregações. Inclusive, ele foi um bispo, ele foi aclamado sacerdote, ele foi sagrado sacerdote porque ele foi aclamado pelo povo, o povo pedia. Ele era um padre, ele era um homem eremita, e todas as pessoas iam se aconselhar com ele. Então, ele já tinha uma fama, uma grande fama. Então as pessoas percebiam que ele poderia ser um excelente padre, começaram a pedir e clamar, e ele foi sagrado sacerdote pelo clamor popular. E depois ele foi sagrado bispo pelo mesmo clamor popular. Porque o povo tinha sede de Deus, sede de um homem que desse a vida por eles, pelas ovelhas, pelo rebanho. E desde do seu diaconato, ele enfrentou várias brigas, ele pregava, denunciava o luxo exagerado dos padres, os bispos, os banquetes. Ele denunciava na sociedade os prazeres mundanos, as vaidades, denunciava a forma das pessoas se vestirem, a corrupção. Ele pregava contra o apego à riqueza, a ostentação das mulheres. Ele pregava, ele não tinha, ele chamava os cristãos à penitência, à sobriedade, à caridade aos pobres. As críticas que ele fazia, que ele tecia, causava assim uma resistência, principalmente entre aqueles que eram mais ricos. Depois, ele também, quando ele se tornou bispo, ele encontrou um clero muito relaxado, um clero muitas vezes corrupto, um clero mundano, com costumes mundanos. Então ele proibiu banquetes, festas desmedidas. Ele repreendeu padres, ele repreendeu a ambição, ganância. Ele exigia a vida simples, exigia a vida santa dos padres, Isso fez com que ele fosse rejeitado até mesmo dentro do próprio clero. Depois, ele bate de frente com a corte, com o imperador, com a imperatriz. Ele começa a criticar a imperatriz Eudóxia. Eudóxia é uma pequena história, Ela construiu uma estátua dela mesma no centro da cidade,
Então ele começou a pregar contra as estátuas e começou a comparar a Eudoxia com Herodíades. E a imperatriz ficou furiosa. E tanto que ele foi exilado, né? Ele foi exilado, uma das vezes foi exilado por conta desse ataque, né, à corte imperial. Depois, ele também foi um homem que pregou contra outros colegas, bispos, né? Ele entrou em conflito, o conflito mais ferrenho dele foi contra um bispo Teófilo de Alexandria, que era um bispo poderoso e tinha uma acusação. Esse bispo ele não gostava de São João Crisóstomo, e esse bispo fazia de tudo, porque por conta não só das acusações, né? São João Crisóstomo não fazia acusações, ele expunha a verdade. Então esse bispo ele começou a inventar mentiras e começou a acusar até São João Crisóstomo de mentiroso, de herege, de forma que São João Crisóstomo foi exilado. Ele não é mártir, o São João Crisóstomo ele não é tido como mártir, apesar de ter morrido no exílio. E no exílio, como se ele recebesse a palma do martírio, né? Ele morreu exilado. Ele morreu preso. Enfim, esse homem ele tinha um amor à verdade muito grande para nos ensinar o quanto nós devemos ter um amor à verdade. Esse homem tinha um zelo pela santidade. Ele tinha uma coragem profética diante dos poderosos. Coisas que nós devemos ter no dia a dia. É uma coisa que nós devemos ter, essa coragem, o amor à verdade, defender aqueles que são mais pobres, defender aqueles que são mais humildes, ter este zelo real pela santidade, esse zelo pela igreja, defender a igreja. É o que nós devemos ter. É a forma como nós devemos ser. É a forma de ser católicos. Não somente a forma do padre, né? Mas a forma de ser católicos. Bem, o texto de hoje, da primeira leitura, em continuação àquilo que nós meditávamos ontem, São Paulo, ele diz o seguinte: segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. São João Crisóstomo ele tem uma pregação sobre este texto. Primeiro, São João Crisóstomo ele mesmo, quando São Paulo lhe diz: esta palavra é fiel e digna de toda a verdade, de aceitação. É esta palavra. Ou seja, em primeiro lugar, nós não devemos nos colocar em dúvida mediante da palavra. Nós não devemos relativizar a nossa salvação. Então, São Paulo, quando ele cita isso, né? Cristo Jesus, qual palavra? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nós não devemos relativizar aquilo que o Senhor veio fazer, veio nos salvar. Esta palavra, este amor fiel à palavra, fidelidade à palavra. Depois, São Paulo que se diz como o primeiro dos pecadores, né? São João Crisóstomo também escreve sobre isso.
São Paulo ele se coloca como o primeiro dos pecadores, ele que era um perseguidor, ele que cometeu grandes males. E ele se coloca como aquele que, tocado pela palavra, ele conhece o seu próprio pecado, ele conhece a sua própria indignidade, ele conhece o que ele foi capaz de fazer, ele conhece quem ele é, mas ele não conhece quem ele é para ele ficar desanimado, né? Para ele ficar se culpando. Não, mas para mostrar a força da palavra de Deus, a amplitude da misericórdia de Deus. Olha o que a palavra de Deus é capaz de fazer, né? Se eu, que sou tão pecador, fui alcançado, então há lugar para todos aqueles que creem nele. São João Crisóstomo, ele escreve isso, né? Ele medita sobre isso. E aqui nós devemos também olhar nesse aspecto, né? Veja, quantas vezes nós vemos o nosso pecado, nós paramos o nosso pecado, nós ficamos parados naquilo que fazemos, nós paramos na nossa vida, nós nos entristecemos por aquilo que somos, que fomos. Não. Olhar para a palavra e falar, poxa vida, o Senhor, Ele me ama, o Senhor, Ele me salva, é hora do recomeço. Depois, como São Paulo, ele mesmo se diz, né? Olhar para a vida dele, para que através desta vida, para que através dele todos possam encontrar a salvação, um propósito. São João Crisóstomo escreve, São Paulo ele se coloca como um modelo, não um modelo por falsa humildade, um modelo por arrogância, né? Não, porque de fato na confissão dos nossos pecados eu posso ser canal para os outros, mostrando que Deus não me rejeita e que o Senhor não é capaz de rejeitar ninguém. Aqueles que se sentem distantes do amor de Deus podem olhar os pecadores que se converteram, assim como olham Paulo. Possam reconhecer, olha, eu fui alcançado, Deus ele pode te alcançar. Olha de onde Deus me tirou, Deus também ele pode te tirar. Né? Então, São João Crisóstomo escreve sobre isso. E trouxe aqui algumas citações do texto de São João Crisóstomo sobre a primeira leitura de hoje, para nós também aprendermos deste grande santo que foi um brilhante sacerdote, né? E trazer aqui alguns pontos específicos para nós crescermos também na fé diante desta leitura de São Paulo, imitando São João Crisóstomo nesse amor à verdade, neste amor e zelo pela santidade, poder crescer, reconhecer aquilo que nós somos, reconhecer que Deus pode nos salvar, que Deus ele tem planos tremendos para nós, que Deus ele quer nos salvar, que Deus ele quer fazer de nós verdadeiros testemunhos. Ele pode fazer de nós verdadeiros testemunhos, basta que de pouco a pouco nos coloquemos diante do coração do Senhor, Ele como nosso tudo, e nós como nada, como este nada, este pequeno nada que nós somos. Dar a Deus toda a nossa vida, para que Ele possa realizar grandes obras em nós. Somos pequenos pecadores, homens que não têm nada, mas que se deixam levar pela misericórdia e pela bondade de Deus. Que a Santíssima Virgem Maria possa nos auxiliar. Não desanimemos. Tenhamos este amor que os grandes santos tiveram por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.